Olá, meus caros. Quero conversar um pouquinho com vocês. A gente já falou sobre esse assunto, que é o assunto de holding patrimonial, mas dessa vez eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o formato dela. Se é melhor criar uma holding patrimonial como uma empresa individual de responsabilidade limitada, ou se é melhor criar uma holding patrimonial no formato de sociedade por cotas de responsabilidade limitada. Esse vídeo é meio conceitual, vou ter que dar alguns conceitos aqui para explicar esse assunto direito. Primeiro, vamos entender o que é uma holding patrimonial, embora a gente já tenha outros vídeos aqui, mas vale a pena relembrar. A holding patrimonial é uma empresa que é constituída com o objetivo de ser dona de determinados patrimônios. Então ela não é uma empresa, por exemplo, que é uma loja, ela não é uma empresa que é uma indústria, ela não é uma empresa que é uma prestadora de serviço. Ela existe para que ela seja dona de determinados patrimônios. Então vamos imaginar o seguinte, por exemplo, eu tenho vários imóveis, tenho vários apartamentos, vários imóveis comerciais, galpões, etc. Eu posso constituir uma empresa, que é uma tal de holding, e que ela tem essa característica de holding porque ela agrupa todo o meu patrimônio, e eu coloco lá nessa empresa este patrimônio de imóveis. Ao invés desses imóveis serem meus, eu sou o dono da empresa e os imóveis todos passam a pertencer para a empresa. Existem algumas situações em que isso é vantajoso do ponto de vista tributário, nem sempre é, mas em algumas situações é, porque, por exemplo, se esses imóveis estão alugados, eu, recebendo os aluguéis como pessoa física, acabo pagando o imposto de renda na tabela progressiva, que é alto, então se eu recebo um valor grande de aluguel, eu pago muito imposto de renda. Já se eu abro uma empresa e coloco esses imóveis lá na holding, acabo pagando menos imposto de renda na empresa. Pode ser vantajoso, depende da quantidade de imóveis, enfim, é um estudo à parte. O objetivo do vídeo aqui só é te dizer que a holding, então, por exemplo, pode juntar todos os meus imóveis numa única holding. Na minha declaração de imposto de renda eu não digo nenhum imóvel que eu tenho, eu simplesmente vou lá e digo eu tenho X cotas da empresa tal, que é uma holding. A holding patrimonial também pode servir, por exemplo, para agrupar as minhas participações societárias. Eu sou dono de várias empresas, ou tenho investimentos, participações societárias em várias empresas. Ao invés de eu ser um investidor em cada uma delas e constar meu nome em cada uma delas, eu crio uma holding e essas empresas são donas das outras. Elas não têm uma operação, né? Elas não exercem nenhuma atividade. Quem exerce são as outras empresas. A holding simplesmente agrupa os meus investimentos em sociedades por aí. Então, enfim, a holding é uma empresa, uma holding patrimonial, é uma empresa que agrupa patrimônios por alguma razão, ou porque eu quero economizar tributos, já falei um pouquinho disso, ou, por exemplo, porque eu quero criar um procedimento de sucessão. Eu começo a pensar que está chegando na hora de me preparar para o dia em que eu já estiver velhinho, e então começo a criar uma holding patrimonial para que, aos poucos, eu vá passando o meu patrimônio para os meus filhos. Tanto no caso dos imóveis, que eu já contei, quanto no caso dos investimentos societários, ao invés de eu passar os imóveis para o nome deles, eu vou aos poucos incluindo esses meus filhos na sociedade e aquela empresa que é uma holding patrimonial, por exemplo, que só tinha eu como sócio, já explico melhor isso, passa a ter eu e meu filho mais velho, daqui a pouco eu, meu filho mais velho e meu filho do meio, daqui a pouco eu, meu filho mais velho e meu filho do meio, meu filho mais novo e assim por diante. Eu vou incluindo os meus filhos e aos poucos eu vou diminuindo a minha participação e aumentando a participação dos filhos. Esse, por exemplo, é uma holding patrimonial que eu posso usar para um procedimento sucessório. É claro que tudo isso tem uma série de variações. Nesse vídeo eu estou aqui só resumindo o assunto. Eu recomendo a você que se interessa pelo assunto venha falar conosco, que também fale com o advogado para entender melhor as aplicações. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, existe agora, então dado o conceito da holding patrimonial, falta falar sobre dois outros conceitos, existe agora a tal da EIRELI. Também temos outros vídeos aqui na nossa videoteca falando da EIRELI. A EIRELI é uma empresa individual de responsabilidade limitada. Não existia, passou a existir em 2013. A EIRELI permite que eu sozinho, por exemplo, constitua uma holding patrimonial. Eu poderia criar uma EIRELI somente em meu nome e essa EIRELI seria uma holding patrimonial. Até antes disso, até 2012, não era possível. Para eu ter uma holding patrimonial, eu precisava ter uma sociedade por cotas de responsabilidade limitada. Cada caso é um caso, tá bom? Sejam muito cuidadosos na hora da análise do seu caso em particular. A minha opinião pessoal é que a sociedade por cotas de responsabilidade limitada ainda é o melhor modelo para que você tenha uma holding patrimonial. Então, você cria uma sociedade, não uma empresa individual, portanto você não é sozinho, você tem mais alguém ali, e isso facilita no futuro o processo de transferência de cotas dessa empresa para outras. Embora seja possível transferir cotas de uma EIRELI para mais sócios, o processo é mais complicado, o processo é mais burocrático e pode te dar um pouquinho mais de dor de cabeça.
numa sociedade por cotas de responsabilidade limitada, você consegue fazer essa transferência de cotas muito mais facilmente. E para isso você pode continuar usando o raciocínio que sempre se aplicou nesse assunto. Você pode abrir uma Eireli, perdão, uma sociedade por cotas de responsabilidade, sendo dono de 99%, 99,9% para melhor dizer, e coloca um filho seu, ou sua esposa, ou alguém que você julgue que é conveniente, com 0,01%. Ou você pode convidar teu pai, tua mãe, enfim, você pode criar aí uma estrutura qualquer. Isso torna a holding mais flexível, de maneira que, a não ser um caso específico ou outro, eu recomendaria sempre que você pensasse em holding patrimonial no formato sociedade por cotas de responsabilidade limitada. Muito obrigado. Sevilha Contabilidade. Nós vendemos tranquilidade.